Olá, cidadãos do reino. Seria Jesus discípulo de João Batista? No Vamos Falar de Cristo de hoje, eu vou tentar responder a uma inquietação que estou tendo nos últimos dias. Uma das minhas formações é a área de História. E eu fazendo uma busca sobre a leitura histórica que se faz a respeito de Jesus Cristo, principalmente por historiadores aqui do Brasil, brasileiros, eu vi de um desses historiadores, bem respeitado, um grande pesquisador do Jesus histórico, essa afirmação de que Jesus teria sido um discípulo do João Batista, né? E isso me incomodou um pouco. Como historiador, eu entendo que esse pesquisador de história, quando ele vai fazer uma leitura do Jesus histórico, ele vai desprovido de fé, porque não se faz pesquisa com fé. É uma pesquisa séria para o mundo acadêmico, não se usa fé. Vai através de instrumentos que os campos da pesquisa científica dispõem. E aí é hermenêutica, análise da memória e várias outras formas teórico-metodológicas que são adotadas. Então, o dispositivo fé não entra nisso. O que a gente pode estudar a respeito de religião é o fenômeno religioso somente. E como esse fenômeno religioso se dá, como ele é experimentado pelas pessoas. Mas não se explica o fenômeno fé, né? Então, nisso eu entendo. Agora, o pesquisador, o historiador, quando ele vai analisar principalmente uma questão dessa, relacionada à pessoa de Jesus Cristo, porque está ligado a uma fé e a uma religião, ele tem que, no mínimo, também ter um respeito aos documentos históricos. No caso, o documento histórico dele, entre outros, vai ser ali o texto bíblico. E tem que ter um respeito ao texto bíblico. Porque, para mim, quando alguém afirma de que Jesus foi um discípulo de João Batista, no mínimo esse historiador, esse pesquisador, está dizendo que o texto está falsificado, que o texto está alterado, que esse texto foi uma construção inventiva, foi inventado o texto. Por que eu estou chegando nessa conclusão? Porque quando Jesus vai ao encontro do João Batista para ser batizado por ele, nós temos a fala do próprio João Batista dizendo o seguinte: tu vens a mim para ser batizado, eu é que deveria ser batizado por você. Essa fala demonstra claramente, então, que Jesus não fazia parte do ciclo do João Batista, não fazia parte daquele ciclo de pessoas que seguiam João Batista, né? O próprio João Batista diz, através do relato do Evangelho de João, que ele não conhecia aquele a quem ele estava anunciando. Ele veio para preparar o caminho, ele veio para anunciar a vinda de alguém que era maior do que ele, não é? Mas ele não conhecia. Aí no dia seguinte ao batismo, quando João Batista vê Jesus Cristo, talvez ali porque ele é um profeta tenha tido uma revelação e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê uma afirmação de alguém que não tinha Jesus no seu ciclo, entre os seus seguidores, que caminhava com ele e que adotou, não é? Digamos assim, os seus ensinos. Porque Jesus, na verdade, vai ser muito original na sua forma de ensino. Você observa que na mensagem do João Batista, por exemplo, ele anuncia arrependimento, mas ele também já anuncia julgamento. E Jesus, diferentemente, ele anuncia arrependimento, mas diz que o reino de Deus chegou. Então tem uma pequena diferença já, mas que teologicamente é gritante essa diferença entre as mensagens dos dois. Porque João Batista ele veio para ser o precursor, ele veio para preparar o coração das pessoas para quando o Messias chegasse, o Messias já pudesse iniciar o seu ministério, não do zero, mas com algum preparo anterior. Que isso que era a ideia do precursor fazer. É como na antiguidade. Na antiguidade, antes de um rei ir visitar uma outra nação, algum lugar, ia um mensageiro antes fazer esse anúncio, preparar o lugar onde inclusive ia ser hospedado o rei, enfim, ia criar todas as condições para quando o rei chegasse, todo mundo já soubesse e todas as condições já fossem favoráveis para que assim o rei se instalasse naquele lugar para onde ele ia. João Batista faz mais ou menos isso, só que ele faz isso em tom de discurso, em tom de profecias, né? Preparando os corações para a vinda do Senhor.
E aí, não dá para poder você achar que Jesus fosse um discípulo do João Batista, porque o próprio João Batista diz o seguinte: olha, eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Então, se João Batista está afirmando isso, ele não ia ter como seu discípulo essa pessoa que está se referindo dessa forma. No mínimo, o João Batista, se tivesse oportunidade, ele mesmo seria um discípulo da pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo realmente surge no seu ministério, inicia o seu ministério, o que o João Batista vai fazer é o seguinte: ele vai começar a sair de cena, para que Jesus tome o lugar, porque ele preparou o caminho. Se Jesus chegou, então já não precisa mais do seu ministério. E aí ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, por essas análises, eu não consigo concordar com esses colegas de história que nega a narrativa do texto bíblico, coloca como se fosse um texto inventado, que falsifica eventos históricos e faz uma afirmação dessa de que Jesus foi discípulo de João Batista. Na verdade, eu creio que Jesus, de fato, ele iniciou seu ministério de forma muito original, ele com a sua própria mensagem, no momento certo. Jesus sabia qual era o momento de iniciar e ele começa seu ministério no momento certo, e ele não precisou seguir ninguém, porque ele mesmo já tinha uma sabedoria e já tinha um caminho para propor para as pessoas, e não precisava seguir ninguém e propor o caminho daquela pessoa. Por isso que quando Jesus ele começa a proferir o seu sermão da montanha, o que vão dizer? Né? Vão dizer assim: quem é esse que prega, que ensina com essa autoridade? Nem as autoridades doutores da lei aqui ensina como ele. Ou seja, as pessoas estão tão admiradas, tão vislumbradas com o ensino de Jesus por ser inovador, por não ser igual de nenhum dos grupos que existia, nem fariseu, nem saduceu, nem essênio, nem zelota. Na verdade, os zelotas não existiam naquele momento de Jesus. Segundo a história, os zelotas só veio surgir a partir da década de 60. Né? Em 66 eles fazem uma revolução, tentam fazer uma revolução, gera a guerra judaica, e no ano 70 os romanos destroem o templo por conta dessas tentativas de revolução dos zelotas. Mas na época de Jesus existia os essênios, os fariseus, os saduceus, os herodianos, e aí existia também aí o caso já do João Batista e aqueles que seguiam João Batista. Muitas pessoas continuaram seguindo João Batista, pessoas que ouviram a mensagem foram para outra região, geralmente aqueles que são chamados da diáspora, que são judeus tementes a Deus e estão em outras regiões. Essas pessoas elas ainda existem, por exemplo, no ministério, já anos depois, quando Paulo está exercendo seu ministério, que ele encontra algumas pessoas, está registrado isso lá em Atos, ele encontra algumas pessoas que ainda são discípulos, né? Não do João Batista porque já estava morto, mas na mensagem dele, né? Então João Batista foi um grande profeta, teve grandes ensinos extraordinários, levou muitas pessoas ao arrependimento, mas ele só estava preparando o caminho para Jesus, e Jesus não precisou seguir João Batista, porque Jesus tinha a sua própria mensagem, a sua própria sabedoria, o seu próprio desafio e caminho a propor. Na verdade, Jesus vai dizer que ele é o próprio caminho. E é através da vida dele, através do ensino dele, nós sabemos agora que caminho trilharmos. Então, essa minha fala de hoje, vamos falar de Cristo, era para trazer essa discussão. Eu respeito aí os meus colegas historiadores que fizeram essa afirmação, mas discordo completamente deles nesse quesito. Para mim era muito mais fácil o João Batista ter ido para o lado de Jesus e ser um seguidor dele do que Jesus ter sido seguidor de João Batista ou de qualquer outra pessoa. Jesus se diferencia de todos os outros grandes mestres que houve do passado, inclusive judeus. Existia antes de Jesus a escola de Shammai, a escola de Hilel, e Jesus não fez parte de nenhuma dessas escolas. Jesus ele ficou ali na cidade de Nazaré toda a sua infância e parte da sua vida adulta, e aí só depois do batismo que ele vai para o resto da Galileia, anunciando o reino de Deus, fazendo milagres, operando suas coisas, quando o tempo chegou, quando houve o pleroma, como o Paulo gosta de usar. Então é isso aí, queridos, que Deus abençoe, espero que tenha sido para você esclarecedor, e se de repente você tiver alguma dúvida, escreva para nós.
nos comentários ou no direct, dependendo se você estiver vendo isso no Instagram, no YouTube, né? Comente conosco aí o que você achou disso, faça alguma pergunta que a gente pode buscar as respostas e vir depois para explicar. Nos ajude com a divulgação dessas nossas falas sobre Cristo, compartilhando com outras pessoas também, curtindo, e assim vamos fazer Jesus cada vez mais conhecidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.